Fala aí galera, eu sou o T e temos um novo meta, hein? Temos um novo meta clã. E sim, meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre a Road of the King, que saiu recentemente, né, lá do OCG, ou seja, o reporte de como tá o metagame do OCG. Eu venho trazendo aqui para vocês, eventualmente, né, um dos reportes que rola lá na Road of the King especificamente, pra gente poder ver como é que tá sendo o comportamento lá no OCG, principalmente depois de Duelist Nexus, que é a nova main collection que lançou por lá, certo? Já tem um tempinho, e o Pearly vem dominando, apesar de dividir muito do protagonismo deles, principalmente com o Mathmech e demais decks, né? Então, hoje, a gente vai comentar um pouquinho dessa Road of the King 9 e 10, porque, olha, teve uma reviravolta. E essa reviravolta se chama Rescue Ace. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Detalhe que o Rescue Ace, depois que eu vi que saíram os novos suportes do Elite Nexus e tal, eu já queria fazer um vídeo falando sobre o deck de Rescue Ace, apresentando ele. Eu dei uma olhadinha por cima e hoje eu vou gravar um vídeo que deve provavelmente dropar amanhã. Então, se você tem curiosidade de como o deck de Rescue Ace funciona com as cartas do Elite Nexus e você ainda não sabe, por um acaso, fica ligado que amanhã eu posto um vídeo falando sobre ele. E o fato dele ter chegado em um lugar legal dentro do OCG ajuda a corroborar o ponto. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Mas antes de você prosseguir com o vídeo e dar um cardinho muito rápido falar dos nossos amigos e parceiros desse network, pois é, acesse aí tchnetwork.com.br para comprar suas cartas, ao invés de comprar duas apenas como o Pot of Greed permite que você faça, mas ela tá banida, você vai comprar quantas cartas você quiser. Exatamente. Acesse tchnetwork.com.br para poder comprar suas cartinhas e ganhar o desconto, caso você use o meu cupom, esse aqui, ó, T05. Com esse cupom você ganha 5% de desconto na sua compra, em quantas compras você fizer, qualquer uma dentro do site. E claro que se você fizer o pagamento via Pix, você ganha mais 5% de desconto junto com o meu cupom, totalizam 10. Então acesse aí tchnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora vamos para o assunto do vídeo. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô com a Road of the King 7 e 8, né, que pega ali o período de 13 até 24 de maio, onde você pode ver a configuração aqui do Pearly dominando ali com 13,9% de uso, o Mathmech com 11,3%, seguido por Super Heavy e Adamantipator. Essa Road of the King, ela pegou ali, deixa eu ver como é que tá aqui na tela, beleza, ela pegou ali 231 tops, tá? De 33 torneios diferentes. Desses 231 tops, né, 231 decks que foram avaliados, 13,9% eram Pearly, o que converte em 32 em números absolutos, né? 32 Pearly de 200 e caralhada em top cut nesses 33 torneios, tá? Seguido pelo Mathmech com 26. Aí o Super Heavy com 20 e o Adamantipator com 18. Com 17 Run, 14 Kashira e daqui pra cá tá tudo muito perto. Como você pode ver, o metagame tá aberto, né? Apesar dessa conversão de Pearly, ele nunca consegue se destacar tanto mais que os demais decks, né? E isso se converte também em vitórias desses torneios, onde apesar do Pearly converter mais, ele não consegue ganhar a maioria dos torneios, né? Ele não consegue ganhar todos os torneios, ele não é avassalador. O uso dele em relação aos demais é sempre muito curto, tá? E aí, aparentemente, coisas aconteceram. E agora, na Road of the King 9 e 10, que é essa aqui, que pega ali o período de... Cadê? O período de 27 de maio até 6 de junho, a gente tem essa configuração do metagame. Não tem produto novo, tá? O produto novo que tem aqui, que os caras colocaram, é a carta promocional da Camillia, da Sky Striker, né? O que, sinceramente, não tem impacto nenhum no jogo. E como vocês podem ver, o primeiro colocado aqui em uso em 230 tops de 36 torneios avaliados nesse período de tempo aí, temos 10% de conversão de Rescue Ace, o que em números absolutos significa 23 decks. Então, dos 230 tops avaliados, 23 decks eram Rescue Ace, que toparam, e é o maior número de tops. Exatamente. O Pearly acabou ficando com 9.1, não tá muito longe, tá com 21. O Runic com 8.7 significa 20 decks de Runic nesses tops todos, né? 19 Despias e você tem aí 17 Mathmechs que caiu em relação ao uso no geral, né? 15 Adamantipator, 15 Tiara, 10 Kashira, 10 Super Heavy Samurai. Eu acho que até aqui dá pra gente levar em consideração. Demais tem, ó, 8 Vanquish Soul, 7 Dragolink, enfim. Como você pode ver, é tudo muito apertado. O metagame tá muito aberto. A distância é
curtíssima desses decks que porventura toparam mais, para os demais que toparam menos. Mas se você pega ali de 230 tops que tiveram, 23 sendo Rescue Ace, e esse é o maior número, você pode ver que a distância não é muito grande, até porque o segundo tem 21 tops, que é o Pearly, que ainda assim é um deck extremamente sólido, né? Mas o que interessa aqui é que foi desbancado, pelo menos em questão de números absolutos dentro do top. Já vinha tendo, sim, conversão de ganhos de torneios no OCG com o Rescue Ace, né? Depois de Duelist Nexus, ele ficava ali na espreita, mas agora de repente, ó, bum, passou por cima. Não sei o quanto de conversão, por exemplo, desses 33 torneios que tiveram, quantos o Rescue ganhou, quantos o Pearly ganhou, quantos o Mathmech ganhou. Me parece muito diverso, tá? Muito diverso. Sabe quando tem regionais, sei lá, aqui no Brasil ou no mundo todo mesmo? Esse tipo de torneio regionais, eles tendem a... Eventualmente tem ali, né? Depende do lugar, né? Obviamente, depende do lugar. Mas o Kashira, por exemplo, no TCG, tende a ir bem e tal. Mas dependendo do torneio, o Kashira nem topa. Dependendo do regional, que é top 8 só, tá? Dependendo do regional, o Kashira não ganha. Topa um Kashira. E aí tem lá, 2 Pearl, 2 Splight. O Splight ganha, o Desper ganha. Sei lá, mano. Qualquer porra ganha. Um Mikanko ganha. Tem essas paradas nesse tipo de torneio, tá ligado? Onde é muito mais espalhado. É um regional, não é um Premier Event. Aqui não são Premier Events, tá ligado? Eles não têm esse tipo de torneios por lá. São torneios que eles organizam. Tá? E que são grandes até, né? Mas enfim, e no final das contas, a conversão é essa. E aí eu não sei te dizer quem ganhou, tal. Parece muito vários regionais que a gente acompanha, tá ligado? Eu fiz aqui alguns vídeos nacionais menores, vocês viram como era aberto e diferente, né? Chegando a ter Orkush sendo o segundo colocado, sabe, cara? Tipo, estranho, né? Mas enfim, não importa. O que importa é que esse é o quadro que a gente tem pra olhar. E o Rescue Ace tá aqui. Isso só diz que... com certeza ele é um dos competidores do formato, tá? É 2 reportes que foi pegos aqui, né? De 27 de maio até 6 de junho. 230 torneios. E o Rescue Ace dividindo lugar com o Pearly. Isso coloca aí um nível de relevância, né? Nessa parada. A gente vai descer um pouquinho pra gente dar uma olhada aqui no Rescue Ace. Esse aqui é o esboço do deck, que é colocado como exemplo pra gente aqui na Road of the King, né? Então, eu não fiz o vídeo de apresentação do deck ainda, mas já dei uma olhada nas cartas pra saber o que elas fazem, tá? Eu não lembro agora do efeito das traps, né? Eu vou ter que olhar. Mas enfim. Mas qual é a principal parada desse deck? Essa carta aqui, ó, a Emergence, ela é uma carta que veio em Duelist Nexus. Ela é muito importante. Ela é que faz as coisas mudarem completamente, tá? Foi ela que veio na Duelist Nexus e tem um outro bichinho aqui que veio também, que é esse carinha que tem essa corzinha azul, tá ligado? Esse segundo cara aqui também. São as duas cartas que vieram em Duelist Nexus, né? Então, isso é o que deu um gás extra pro deck. As cartas, basicamente aqui, elas têm uma amarração com o Hidrante, que é esse carinha nível 1. O Hidrante, ele é o rota do deck, ele pode buscar um monstro Rescue Ace do deck pra mão. E também ele deixa você ativar uma Quick Play ou Trap Rescue Ace no mesmo turno que ela foi setada. E esse é um efeito contínuo que tem lá. Além disso, ele não pode sofrer alvo, então você não pode dar Impermanence, ver esse tipo de carta. Então, fatalmente vai passar. Tanto o Search quanto o efeito de ativar cartas setadas no mesmo turno. E o grande pulo do gato do deck é que você tem esse carinha aqui, ó, esse carrinho gigante, que ele tem o efeito que ele pode entrar da mão, banindo 2 Rescue Ace cards do teu cemitério, e apesar das Spell Traps não terem Rescue Ace no nome, elas são tratadas como cartas Rescue Ace. Enfim, e aí você invoca esse cara banindo 2 do teu cemitério e invoca ele pro campo. Ele vai dar efeito, e aí você pode acertar até 4 Spell Traps Rescue do deck. Então, o cara usa um número pequeno de cartas, né? Quem você usa um maior número é a Emergence, porque ela é uma rota e eu já falo com vocês sobre ela. Mas aí você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o campo, se você quiser. Eu não sei se dá pra citar o campo, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 Quick Play, 3 Traps. Tem que ter os seus efeitos ali que vão promover interação com o oponente, né? Tendo efeito extra se você tiver o Hidrante. Enfim, e é isso que você seta. 4 Spell Traps do teu deck, simplesmente, tá? São poucas, de repente, dentre essas cartas, vale a pena você setar outro Emergence, certo? Mas, e aí o campo, ele te permite reciclar essas cartas, porque você vai poder escolher até 4, se eu não me engano, que está no teu cemitério ou banida, e aí você embaralha pro deck e compra uma carta. Se eu não me engano, o efeito é algo nesse sentido. Eu tinha separado aqui no DB, mas o DB já caiu. Deixa eu voltar aqui pra ver se eu consigo colocar, que é a decklist que eu vou usar pra falar no vídeo, né? E aí eu já aproveito e leio um pouquinho das cartas aqui com vocês. Na verdade, o objetivo do deck não é esse, né? Foda-se. É só pra eu confirmar aqui algumas coisas. Ela deixa você dar um sumo extra também, ó. Pode escolher 4 da tua Rescue Ace cartas que está banida no teu cemitério. Devolve um pouco o deck e compra uma carta, exatamente. Beleza, é isso, tá ligado? Mas a carta que realmente muda as convenções e o panorama do deck pro jogo é a Spell, a Emergence, que ela diz que você vai poder invocar um Rescue Ace do deck, é uma Spell Quick, tá? Você invoca um Rescue Ace do teu deck e aí você vai ter que tributar um Rescue Ace do teu campo na resolução. Então isso é muito bom pra fugir de negações, por exemplo.
tá? E aí você busca qualquer um que você quiser do teu deck. Então, você pode começar... Isso te dá one card play, né? Porque você começa com esse bichinho aqui. É o nível 4, eu acho, que ele busca uma carta. É o nível 4 ou o nível 3, eu não lembro. Mas um deles, você vai poder buscar uma Spell Rescue. Aí você pega a Emergence. Você ativa a Emergence, invoca o hidrante, tributa o bichinho do campo. O hidrante vai dar efeito, vai pegar esse cara. Aí você tem esse cara que foi tributado com a Spell Emergence do cemitério. E aí você pode invocar esse carrinho da mão. Você invoca ele, dá efeito e seta 4 cartas. O hidrante já tá no campo, ele deixa você ativar uma dessas cartas agora, caso você precise, tá? Isso faz o one card play com 4 cartas setadas e um bicho grandão no campo. Que se uma carta sair do campo por efeito, ele mata uma carta do oponente, tá ligado? Tipo, é sólido, tá ligado? É bem estilo OCG. Bem do estilo OCG. Você coloca ali as cartas no campo, você faz poucos summons, 2 special summons nessa jogada que eu te falei. Você dá 2 cartas pro cara no maxi, mas você faz uma boa vantagem. Tem as cartas setadas, potencialmente follow-up. Se você tiver setado a Emergence, tem follow-up. Tem cartas pra invocar no turno do oponente e Zace, tá ligado? Então é bem interessante. O outro bichinho que vem é esse aqui, ó, que ele é uma carta meio azul, né? Todos eles são máquinas e guerreiros de fogo, né? Enfim. E esse cara aqui, quando você invoca um Rescue, ele pode se invocar à mão. E aí, quando o monstro é invocado, vamos até ler o efeito dele junto aqui, ó. Esse carinha... Ah, tá, você pode banir o Rescue Ace do teu cemitério. Eu tô confundindo as cartas, tá? E aí você faz sombra dessa carta da tua mão. Beleza, ok? Se você controla outro Rescue, Quick Effect, você pode escolher um Effect monstro que a gente controla, mude-o pra Face Down. E se essa carta é mandada pro cemitério, você pode escolher um dos seus banidos Rescue Ace monstro, exceto o nível 8, e faz summon dele pro campo, né? Então ele entra banindo um do cemitério. Beleza? Você vai banir um Rescue Ace monstro. Ele tem um efeito Quick se você controlar outro Rescue de bucar um bicho. Isso é bom contra Perily, tá? É bom contra Mathmech potencialmente também. É bom contra vários decks. No TCG ele é muito bom contra a Caixeira. Esse efeito de book é muito relevante contra um Caixeira da vida, por exemplo. E se ele morre, ele invoca o bicho que você baniu do cemitério e repõe no lugar. É bem interessante, né? Tem várias nuancezinhas desse deck que aí eu vou comentar no vídeo específico falando sobre ele. Mas é só interessante ver isso, né? O deck tem capacidade de fazer jogada com pouca carta por causa da nova spell e ele coloca interação com os monstros do main deck. O extra deck é literalmente uma toolbox. Inclusive, tem uma parada muito maneira que os caras disseram aqui, ó, que é uma forma de você tentar driblar os Veiled Impermanence Hand Trap do oponente que dá Target Negate com não é hidrante, como é o nome dele aqui, ó? Turbulence, que é esse bichinho grandão que seta as 4 cartas do deck. Ele é o coração do deck, tá ligado? Quer dizer, ele é a parte importante do deck. Então eu tenho que setar essas 4 cartas do meu deck, tá ligado? Eu tenho que setar. Mas se o cara der um Veiled Impermanence, pô, chato, né? O cara pode esperar, ele não vai dar hand trap no meu bicho busca spell, não vai dar hand trap no hidrante, ele vai dar hand trap só aqui. Tá ligado? E aí? Minha qualidade do deck morreu. É por isso que os caras usam alguns bichinhos que fazem Special Summon, né? Como os outros carrinhos aqui. E aí você vai fazer o Proxy, né? Esse cara aqui, ó, o Proxy Magician. Que ele deixa você fazer uma fusão. E aí você vai poder fazer o Mudragon. E o Mudragon vai dar efeito declarando fogo. E nisso você baixa o Turbulência. E quando o Turbulência entrar, o oponente não pode escolher monstros do tipo que o Mudragon declarou, né? Então o oponente não pode dar alvo em monstro de fogo. Isso é bem interessante. Aí garantidamente tu jogar a paz, porque não toma Ash. Então só toma Impermanence, Veiled. E aí você não vai tomar isso. É claro que Under Maxi isso é um lixo. Mas se você não tomou o Maxi, dá pra fazer isso e se prevenir, né? Tem várias nuances que o deck consegue fazer, né? Ele tem isso de cartas. O Regulus, se eu não me engano, você só compra ele mesmo. É um pouco estranho, mas fazer o quê? E aí o cara ainda consegue encaixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Hand Traps plus 2 Prosperity, College e... não tem Crossout, né? Mas enfim, Colleges. É interessante, tá ligado? É um deck maneiro, um deck interessante, eu vou falar dele amanhã especificamente, fica ligado aí, né? Então, esse é o deck que tomou de assalto o metagame. Não tomou de assalto, né? Mas foi levemente mais popular do que o Perily, pela primeira vez. No OCG, desde que o Tiara tomou lista, né? Enfim, o side deck do nosso herói aí, né? Kurikara, Nibiru, Draw, o Super Heaven ainda existe, né? Ciclone, Rapsfeda, Evelyn e Reboot. O Perily, se a gente desce um pouquinho mais aqui... vamos lá, ó. Side deck, remove the continuous spell, rank matchup, evenly matched code be used to rescue the effect on the monster, making the... Tá, beleza. Então tá, o cara tá justificando as cartas no side deck ali como o Evelyn, por exemplo, por causa do deck de rescue. Bom, vamos lá, então o Perily não mudou muita coisa, né? 3 do branquinho, 2 do preto, a engine de Dark World, né? Relativamente grande, mas eles diminuíram porque tinha grafas aqui no main deck e tal. E isso desceu pro side deck. Então você tem a Snow e o Brawl, né? 5 Dark World que sempre repõe cartas no lugar. E é isso. De resto, um monte de carta Perily, porque lá ainda existe Delicious Memory. E aqui, né, o deck não fez nada e já tomou lista. E aí você tem 3 Ash, 2 Ogre, por causa do Super Heavy, principalmente, né? 3 Maxi, 3 Draws. E é isso, né? E tem 11 Hand Traps aí no deck de Perily. Meio que o ratio do OCG é isso aí mesmo, tá ligado? Não precisa se preocupar tanto assim com essas hand traps, até porque existe o side deck pra você tentar repor isso, né? O grafão tá aqui de side deck, né? Pra tentar descartar com as cartas Pearl estourar cartas. Nibiru, um pouquinho de
Beastal aqui, né? Junto com o Crow. Então meio que você tem 3 Crows, digamos assim, né? Ciclone, a Symphony aqui, né? Pra poder tirar as cartas na Mirror Match. E Imperma e Evelyn, e meio que é isso. Então tem muita novidade pro Purrely pra gente poder falar, né? Então é o Purrely. Runic conseguiu aqui o terceiro slot, né, dentro desse reporte, e é um Runic bem stunzão mesmo, né, o que eu vou dizer, né, é um Runic stun, um Amano e o Ato, 2 Shifter, porque tá semi-limitado lá, e aqui não, 3 Maxi e resto, meu irmão, é isso, um monte de carta Runic, Fountain Tá 2, uau, pro deck pro é pior, mas enfim, 3 de todas as cartas que você puder usar, Demise, Duality, Desires, você quer comprar cartas, seu Gate quer usar amiguinhos, dá overdeck nele com as suas spells, é isso, é essa a proposta do deck, tá? Essa é a proposta. Esse tipo de deck aqui, ele é uma merda. Eu não sei como é que ele consegue ter esses slots competitivos. Porque quando chega no side deck, todo mundo come ele, né? Não tem jeito. Pô, Evelyn, Ciclone, Rapsfed, esse tipo de carta aqui é muito zoado. Apesar de que, tem a parada do Runic e tal, que as spells ficam na mão. Mas comeu o campo junto com alguma dessas Floodgate aqui, tchau, né, cara? Não consigo entender, mas tá aí, né? No final das contas. E aí a gente tem o Desp aqui, né? Tá aí o amigão da vizinhança Desp com Branded Fusion A1 e o Branded Opening A1 também, né? E aí te vira, irmão. Os caras metem aqui 3 Aluber, Fusion Deployment, 2 Cartesia, 1 Quen, 2 Albion pra, 2 Albion de main deck. Os bichos bem reduzido mesmo, né? 1 Lobelion, 1 Magna porque tá tudo limitado e 1 Saronir, apesar de não estar limitado. Um Troadir apenas Mercúrio, assemelha um pouquinho com o deck do TCG, mas olha só a parada deles aqui, ó. Eles usam Ashe, 1 Ogre, 3 Maxi, College, um TTT, tá usando um High Spirits aqui, e ele tá usando Dogmática, cara, ele tá usando Nadir. Isso é bem sinistro, é uma particularidade bem OCG, tá ligado? Porque o Nadir você não precisa usar Ecclesia, esse tipo de carta, pode pegar Quen, tá? O Dogmática deixa você pegar Quen, não só do deck, mas do cemitério. Faz sentido, e você joga os teus Despers, né? Então você joga o Albion, e aí a gente fez o Albion, pega uma parada, e a Quen jogou um Albaz, e você tupou alguma coisa, saca? E tem outras versatilidades, pode jogar Lulu, Lilith e tal. É sempre bom jogar carta do extra pro cemitério com Desper, né? Mas achei interessante isso aqui, tá ligado? Tá usando o Nadir pra poder buscar Quen e você tirar proveito das suas fusões de Desper no cemitério. Achei interessante. Mas tá aí, esse é o deck de Desper, nada muito peculiar, além das limitações. Mas o que é peculiar aqui é que eles estão usando o Expulsion. Essa decklist tá mostrando o Expulsion, tá aí, ó. Expulsion de main deck. No main deck deles não tem nada que você use que seja que lock o oponente, inclusive não sei porque eles estão usando Expulsion de main deck, mas no side deck aqui, ó, você tem aqueles bichos que locam, né, que é esse carinha aqui. Eu não sei qual é o nome dele, eu não lembro exatamente o efeito dele, mas eu tenho certeza que é um efeito que loca. Tenho certeza disso, que é um efeito que loca como se fosse a esfera do rato, tá ligado? O Gimmick Puppet Nightmare, só que o efeito dele é mais contínuo. E aí eles estão usando ele aqui, ó, um bicho Dark. Pois é, e aí você dá Expulsion, invoca ele pro oponente, tchau. É isso, tá aí a jogada do Loki, na camaradagem. Um monte de carta de one-off que, sinceramente, né, OCG, não tem cross-out, não tem nada, mas tá aí, ó. Curicara, um Nibiru, um Ogre, não tem cross-out e mesmo assim tem essas cartas aí. Estranho, né? Que se foda também, né? Enfim, esse é o incrível Despia. Por fim, ele tá usando umas cartas que eu não sei que cartas são, mas né, vamos fazer o quê? Por fim, tem o Mathmech, caiu bastante, mas o Mathmech é o Mathmech, né? Não tem jeito. Tá aí o de sempre, 3 circulados, Diameter, Sigma, Addition, Subtraction, Parallax Seed, Dotscaper, a engine de Cyburst, né? Saktamaratama de Spirit, Ashe, Ogre, Belly, Maxi, um Draw, um Crow e Crossout pra poder pegar tudo isso, né? Daí de resto são cartas de buscar o Circular, TTT, Fatório, Imperma, Reboot. Né, enfim, ele tá usando muito ratio aqui de cartas pro crossout e Zac. Além de que, apesar de não ter os firewallzinho, você tem o firewallzão no extra deck, né? Pra poder jogar a fusão, pra poder fazer negação. E o side deck do nosso herói ali, um respeito com Purrely dentro do Retaliate em si. Scalding, o cara tá usando Scalding aqui, Jesus. E um Link Spider de side deck por causa do Nibiru, né? Enfim, esses são os spots, né, os resultados aqui da Road of the King 9 e 10. E o que é mais interessante, obviamente, é a competitividade em volta do Purrely, que é um deck que, apesar de ser bom, bem valioso no OCG, não consegue não consegue se impor no formato a ponto de ele ser indiscutivelmente o melhor deck. Nunca tem isso, porque sempre o Purrely está muito bem acompanhado de muito perto pelos demais decks. A ponto de, nesse momento, um Rescue Ace, que era até então deck Tier 2, conseguir tomar esse spot, né, de decks mais usado. Talvez daqui pra frente o Rescue Ace suba mais, talvez não, talvez seja melhor jogar contra Rescue Ace, então o Rescue Ace diminui e o Purrely sobe, depende. Mas enfim, é só pra mostrar essa questão, né, de como o metagame do OCG tá bem aberto. E é basicamente isso, clã. Vídeo de Rescue Ace amanhã. Valeu, falou e até mais.